Você já reparou que quando faz suas próprias escolhas, não existe arrependimento? É sobre isso que falaremos no papo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para entender por que isso acontece. O principal fator que nos impede de fazer as nossas vontades são as nossas próprias crenças, porque são elas que nos fazem acreditar e considerar tudo como certo ou errado. E é esse julgamento gerado a partir delas que define as nossas ações, validando aquilo que podemos ou não podemos fazer. Se tem algo que eu tenho muita clareza hoje, é do quanto escolher aquilo que faz sentido para mim me coloca num lugar de confiança, independente do resultado da minha escolha. O simples fato de fazer aquilo que eu quero, por si só já é uma vitória, mesmo que o resultado não seja o esperado. Todas as decisões que eu tomei de acordo com a minha vontade, com aquilo que fazia sentido e era melhor para mim, foram as que mais me trouxeram satisfação. Em compensação, todas as vezes que eu tomei decisões baseadas nas opiniões dos outros, me frustrei e me arrependi, principalmente porque não fui fiel a mim mesma, porque não fui coerente com a minha verdade interna. Mas esses arrependimentos também me trouxeram um aprendizado muito valioso. Foi através deles que eu descobri que ninguém sabe melhor do que eu aquilo que é melhor para a minha vida. E desde então, eu venho fazendo as minhas próprias escolhas, realizando aquilo que eu tenho vontade, apesar das críticas e opiniões contrárias. Como já falamos no papo anterior, quem tem coragem de fazer as suas próprias vontades geralmente acaba por desagradar aos demais. Mas eu garanto que é muito melhor lidar com o desagrado alheio do que com o seu próprio desagrado, já que você é a pessoa que vai lidar com as consequências das suas escolhas e com todos os incômodos que o arrependimento dessa incoerência interna provoca. É crucial ser coerente consigo mesmo, ouvir a voz interna que te guia sempre para o melhor, porque é essa coerência que traz a paz que tanto buscamos. É esse alinhamento interno que nos dá a força e a firmeza necessárias para enfrentar tudo o que vivenciamos. Por isso, hoje eu senti de compartilhar aqui algumas decisões que eu tomei baseadas na minha coerência interna, quando eu fui fiel a mim mesma e fiz aquilo que eu tinha vontade, e não me arrependi em nenhum momento disso. Muito pelo contrário, eu faria tudo de novo se fosse preciso, apesar de todos os desafios que enfrentei. Eu já tive muitos momentos chaves na minha vida, onde eu precisei ter a coragem de vencer o medo das críticas e dos julgamentos alheios para fazer o que era melhor para mim, para fazer aquilo que eu tinha vontade. E isso também significou escolher um caminho mais arriscado e difícil muitas vezes. Mas o que tornou essas escolhas possíveis foi a consciência das crenças que me limitavam. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu comigo foi quando eu me divorciei, com apenas 2 anos de casada, porque eu me dei conta de que eu tinha casado para sair da casa do meu pai, e não porque realmente amava o meu ex-marido. Além disso, eu tinha a crença de que não podia me arrepender das minhas escolhas e que era errado mudar de ideia. Eu me sentia responsável pela felicidade dos outros, sem contar com o medo que eu sentia de não conseguir me bancar sozinha. Até aquele momento, eu tinha uma crença de que pagar aluguel era sinônimo de jogar dinheiro fora. Eu cresci ouvindo isso, então o aluguel nunca foi uma opção para mim. Só quando eu me dei conta disso, foi que eu percebi o quanto era viável morar sozinha, e foi o que eu fiz. Uma outra decisão da qual eu não me arrependo foi quando saí do meu emprego formal para ser terceirizada numa grande empresa. Eu me lembro das críticas que eu vi de todos que achavam um grande absurdo o que eu estava fazendo, já que a crença deles era de que eu estava trocando o emprego certo por outro duvidoso, que não me oferecia nenhuma garantia de estabilidade. Mas a verdade é que eu não tinha essa crença de emprego estável, e onde eles só viam empecilhos, era justamente onde eu enxergava oportunidades de realização. E assim como eu acreditava, eu fui efetivada poucos meses depois,
E foi nessa mesma empresa que eu trabalhei até reconhecer que a rotina corporativa não era para mim, como eu já contei por aqui algumas vezes. A decisão de sair do CLT para me arriscar como autônoma foi outra escolha que eu fiz seguindo meu coração, optando pelo que me traria satisfação, ao invés de priorizar a estabilidade vinda de um emprego formal. Mais uma vez, eu tomei a decisão certa e nunca me arrependi dela, por maiores que tenham sido as dificuldades que enfrentei. Eu não vou mentir dizendo que foi fácil, porque não foi. Mas eu garanto que a partir do momento que você tem clareza daquilo que quer e escolhe agir de acordo com isso, tudo se torna possível. As limitações e impedimentos existem apenas na nossa mente, nas crenças que fomos ensinados a acreditar na infância. Mas quanto mais consciente e presente nós vivemos, mais nos libertamos daquilo que não faz mais o menor sentido para nós. É claro que eu não estou incentivando ninguém a agir no calor da emoção, nem tomar decisões precipitadas. Até porque não foi isso que eu fiz. Quem me acompanha sabe que eu me organizei e fiz uma reserva financeira antes da minha transição de carreira. E embora a minha ideia de garantir um ano sabático não tenha sido suficiente para manter a estabilidade que eu desejava, ela foi mais do que suficiente para me dar a coragem que eu precisava para me arriscar e começar uma nova fase de vida. Para mim, o mais difícil sempre é dar o primeiro passo, fazer aquele movimento inicial que tira a gente do lugar comum, para dar um passo rumo ao desconhecido. Geralmente, eu demoro muito tempo para tomar uma decisão. Essa é uma característica muito marcante do meu Marte em Touro, que precisa se sentir seguro antes de agir. Mas depois que eu vou, não tem mais volta, por mais desafiador que seja. A partir do momento que eu estou num lugar diferente, nem passa mais pela minha cabeça a ideia de voltar atrás. A zona de conforto não é uma opção para mim, e por mais que meus resultados ainda não sejam tão favoráveis quanto eu gostaria, a possibilidade de realização é uma opção muito melhor do que viver na insatisfação e angústia de me conformar com uma vida sem sentido. Ser autônoma é o que faz sentido para mim, por mais que isso também signifique lidar com todas as incertezas de um trabalho sem garantias. O crescimento pessoal que eu obtive nesses últimos 12 anos compensou muito mais, porque me trouxe a satisfação e a realização que nenhuma estabilidade financeira foi capaz de me proporcionar antes. E foi graças às minhas 2 transições de carreira que hoje eu posso dizer que amo trabalhar, porque eu trabalho por realização e não mais pelo dinheiro. O dinheiro passou a ser um meio e não um fim em si mesmo como antes. Eu realmente amava fazer os bolos e confesso que encerrar esse ciclo foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na vida, porque eu criei o meu negócio do zero e abrir mão dele depois de ter uma base sólida de clientes e o reconhecimento deles não foi nada fácil para mim. Mas com a mesma intensidade que eu amava ser cake designer, também comecei a sentir uma imensa vontade de ser terapeuta. E se eu pudesse, teria continuado fazendo os 2 por mais tempo. Só que novamente a vida me mostrou que era preciso escolher. E aqui entra um ponto bem importante, que é aceitar o fim dos ciclos na nossa vida. Porque quando insistimos em manter aquilo que precisa finalizar, o que antes era bom tende a desandar. Eu tentei manter meus 2 trabalhos, mas eu tive que reconhecer e aceitar que querer tudo significaria não fazer nada bem feito. Eu não conseguia mais entregar a mesma qualidade com os bolos, nem sentir o mesmo prazer que eu tinha em fazê-los, porque a minha energia já não estava mais ali. Mas essa decisão só foi possível porque novamente eu abri mão de ouvir a razão, de acreditar naquelas velhas crenças de controle e cobrança, para prestar mais atenção no coração e confiar nos sinais que a vida me dava. Mas acho que por hoje já está bom. Vou finalizar te deixando com um convite para que você reflita sobre as suas crenças e se questione sobre tudo que te limita e te impede de agir conforme a sua vontade. Lembrando que não importa o que você acreditou até agora, mas sim o que você escolhe acreditar daqui para frente, ok?
Então, se você tiver alguma crença limitante em relação ao aluguel, por exemplo, e vem adiando a decisão de morar sozinho porque não tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel, se pergunte: por que estar num lugar alugado não traria a mesma satisfação que estar num lugar próprio? O que te impede de viver uma vida possível e te faz acreditar numa vida ideal que só existe num futuro? Reflita e traga consciência para suas respostas. Foram essas respostas que me permitiram mudar minhas crenças e perceber que eu já tinha todas as condições que precisava para viver tudo o que eu queria a cada momento da minha vida. E assim como eu, você também é livre para mudar de opinião, para ter novas ideias e descobrir novos caminhos. A qualquer momento, você pode optar por adotar novas crenças que te permitam ir além dos seus limites. Já parou para pensar nisso? Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!